Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um acórdão, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em um agravo em recurso especial, no qual a Corte, e o voto é do ministro Ribeiro Dantas, no qual a Corte traz ali os parâmetros, os elementos fundamentais que devem ser sopesados pelos tribunais estaduais quando eles vão julgar as apelações do júri que taxam a decisão condenatória ou absolutória de manifestamente contrária à prova dos autos. E aqui vale ter que o recurso, o próprio relator, que é o ministro Ribeiro Dantas, fala isso, que o recurso visa muito mais, as orientações fixadas neste acórdão, visam muito mais uma avaliação nos recursos defensivos, os recursos contra condenações, do que no contrário, porque ainda pende, as decisões absolutórias, a situação ainda está por ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal para verificar a questão do quesito absolutório. Quer dizer, se os tribunais podem reformar as decisões quando os jurados absolvem o acusado, Então aqui nós temos um parâmetro muito mais delimitado para as decisões condenatórias. O agravo eu coloquei no link da nossa biografia, Ele é o agravo, para quem quiser procurar, ele é o número 1.803.562 do Ceará, E no caso, o que houve, o que gerou toda essa discussão? Uma mulher foi condenada, ela teria comprado uma casa em um leilão extrajudicial. E uma pessoa estava ocupando essa residência e essa pessoa foi morta. E ela tinha diversos atritos e foi acusada de ter mandado ou encomendado a morte dessa pessoa para o próprio irmão dela, E ela e o irmão foram julgados, o irmão foi condenado e o Tribunal de Justiça do Ceará deu provimento para o recurso do irmão para que ele fosse novamente julgado, mas negou provimento para o recurso dela, E o STJ enfrentou a questão no seguinte ponto, que a defesa dela argumentou, olha, não tem prova de autoria alguma, o que é prova de que eles estavam tendo um conflito por causa da venda da ocupação aí desse imóvel. E foi nesse ponto que o ministro Ribeiro Dantas, trabalhando nessa questão, trouxe ali alguns fundamentos. E o que disse o acórdão que deve servir nessa decisão de paradigma aqui para os tribunais de justiça e para a gente mesmo, quando for arrazoar as nossas apelações, nós precisamos ter em mente. Primeiro, a apelação ela tem que analisar se pelo menos existem provas de cada um dos elementos essenciais do crime, ainda que não concorde com o peso que lhes deu o júri. Então, a apelação, quando for ser julgada a apelação defensiva, o tribunal vai precisar avaliar, olha, existe prova de autoria, existe prova de materialidade, existe prova de que ocorreu um fato típico, antijurídico e culpável. O tribunal vai ter que indicar que pelo menos existe prova nesse sentido. Pode até ser que ele não concorde com a avaliação que foi feita pelo júri. Não há problema, mas precisa existir alguma evidência. Eu estou lendo até aqui da emenda que diz o acórdão. Quando a apelação defensiva contra a sentença condenatória é interposta com fundamento no artigo 593, inciso 3º, a linha D, o tribunal tem o dever de analisar se pelo menos existem provas de cada um dos elementos essenciais do crime, ainda que não concorde com o peso que lhes deu o júri. E aí aqui é o ponto importante. Caso falte no acórdão recorrido a indicação de prova de algum desses elementos, há duas situações possíveis. Então, falta ali no acórdão. Primeiro, ou o aresto é omisso por deixar de enfrentar prova relevante, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Então o ministro fica essa primeira hipótese. Olha, o tribunal, isso infelizmente é comum, solenemente ignorou a existência ali de uma prova relevante. Ele não avaliou, não deu a prestação jurisdicional. Ou o segundo ponto, o veredito deve ser cassado porque nem mesmo a análise percussiente da corte local identificou a existência de provas daquele específico elemento. Então, às vezes, e aqui foi o caso que eles entenderam que aconteceu, não tinha uma prova da autoria, mesmo, não é que o tribunal se omitiu, é que não havia essa prova. Então, o tribunal não citou porque não tinha essa prova. Então, o primeiro ponto é um ponto de ignorância, o segundo ponto é um ponto de nem existir. E
né? Foi dado provimento a esse recurso especial, determinando que ela fosse novamente julgada, porque entendeu a corte que havia existência da divergência, né? Da briga pela posse do imóvel, mas não de autoria. Ninguém viu, ninguém presenciou ela encomendando essa morte, ela falando. Havia lá um suspeito que eles tinham um atrito. Mas daí ia dizer que foi ela que determinou a execução, vai a uma longa distância. Então isso é muito interessante, né? E o ministro até começa o voto com uma citação do Dostoiévski, né? Do Idiota, dizendo que os motivos humanos geralmente são muito mais complicados do que supomos e raramente podemos descrever com precisão os motivos de outro. E ele trata, né, que falou, olha, o fato de você perceber que ela tem uma desavença não é por si só uma prova de autoria, são situações diferentes. Aqui é importante que esse recurso especial, todos leiam, para que ele sirva de balizamento para as nossas primeiras razões de apelação e para que a gente possa avaliar se os tribunais fizeram esse tipo de verificação. Porque não é incomum que argumentos, citações, menções defensivas sejam solenemente ignoradas nos tribunais de justiça Brasil afora. Não é incomum. E mais, né? Ele deixa muito claro, todo ponto aqui, que não era a intenção dele fazer qualquer reavaliação de prova. Então, e ele fala isso, o voto merece, ele fala, olha, não é nossa função, a gente não faz, a gente tem que estabelecer sistematicamente, tanto que o voto tem 16 páginas, e ele vai tratar do caso em si em 2, né? E aí ele faz, né? Ele faz aqui uma digressão teórica. Então, ele vai dizer o seguinte, e aqui para reiterar e para a gente concluir, que essa discussão tem finalidade de estabelecer uma conclusão intermediária. Embora seja extremamente complexo o controle jurisdicional dos vereditos do júri, existe um mínimo de cognição que os tribunais locais devem exercer. E esse mínimo é exatamente verificar se existem provas capazes de secundar a convicção dos jurados, ainda que sem emitir juízo de valor quanto ao poder de convencimento de cada um. Então, uma missão, e aí ele diz, uma vez atribuída missão de tamanha relevância às cortes locais, surge a próxima pergunta, em que medida pode o STJ controlar as decisões? E aí ele traz esses fundamentos, né? Vejam, sempre ligados a verificar a motivação, como é que esses tribunais locais estão motivando isso, se eles estão ou não citando, né? Então é muito interessante que ele estabelece, e ele traz esses cenários, né? E aqui eu vou ler mais um último trecho. Sendo inviável o reexame das provas na presente instância, consonante a súmula 7 do STJ, é a partir da fundamentação do acórdão recorrido que esse Tribunal Superior verifica se foi correta a aplicação da legislação federal a cada caso. Por consequente, quando o STJ é confrontado com recurso especial defensivo interposto contra resto que apreciou a apelação fundamentada no artigo 593, inciso 3º, a linha D do CPP, há 3 situações hipotéticas. Aí ele cita aquelas 2 situações que eu já tratei, né? Que houve a menção, houve um ponto não foi ignorado, né? Não teve pronunciamento judicial sobre um ponto importante, né? E aí ele diz, e aqui vale esse ponto que não estava anteriormente, se o acórdão demonstrou sem omissões que a prova de todos os aspectos do delito, eventual recurso especial que questione a força dessas provas, o peso que lhes deve ser atribuído na formação do convencimento, ou mesmo qual delas deve prevalecer quando apresentadas evidências contraditórias em plenário, esbarrará na súmula 7. É o caso, por exemplo, de recursos constantemente julgados por esse colegiado que debatem a inexistência do dolo, a credibilidade das testemunhas, a força do álibi apresentado pelo réu, dentre outros. Então aí ele traz bem essa questão, que a função do STJ é verificar qual foi a fundamentação usada pelo tribunal local, né? E se encontrava-se naquela fundamentação, no tribunal local, um mínimo de respaldo de prova sobre todos os elementos do crime. Então, autoria, materialidade, tipicidade, antijuricidade e culpabilidade. Então, recomendo a todos que leiam essa decisão, ela é muito importante, pode aparecer, e para a gente, no nosso dia a dia, melhorar as nossas razões de apelação e, segundo, os nossos recursos especiais, né? Nas razões de apelação, na medida para a gente citar exatamente, olha, aqui não tem respaldo em nenhum elemento, então a autoria não tem respaldo em nenhum elemento, a tipicidade não tem respaldo em nenhum elemento, a antijuricidade está demonstrada, o afastamento da antijuricidade foi contrário à prova. Então trazer, olha, a culpabilidade,
para a gente citar isso, né? E aí avaliar se quando a gente faz o arrazoado nesse sentido, o tribunal, ao julgar aquele caso, avalia essas questões. Espero que o vídeo ajude a todos que acompanham aqui a nossa página. Agradeço a todos e espero revê-los em outros vídeos. Muito obrigado.